dentro do ambiente que eu trabalhava no armazenamento. Eu já gerenciei logística. Então, dentro vem um documento dizendo. Sabe quando às vezes a gente cumpre? Nenhuma. Porque também não é local apropriado. Gestão é uma coisa que a gente pode achar chato, mas gestão é planejamento. E o planejamento, ele vai evitar muitos problemas no futuro. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Marcenaria no Topo. E hoje a gente está aqui com ela, Silvana. Silvana, fala um pouco pro pessoal aí. Quem é você? Faça a sua apresentação, por favor. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Silvana. A minha área é administração de empresas, mas desde 2011 eu trabalho na área de marcenaria. Meu trabalho é focado na área de marcenaria. Eu já atuei em 2 gestões de produção em marcenaria, já atuei na área de logística e também já atuei na área de vendas, na área de comércio de marcenaria. E hoje a gente vai falar para vocês sobre um dos pilares principais na marcenaria que faz a sua empresa ir à falência. Vamos falar sobre gestão. O primeiro tópico vai ser não priorizar a gestão na marcenaria. O que você tem a agregar para o pessoal que trabalha com marcenaria sobre a gestão? Dê a sua opinião. A gestão, Franklin, praticamente ela é inexistente na marcenaria. Principalmente aquilo que nós conhecemos, o marceneiro ele é muito empírico, ele começa a trabalhar e não há organização. Gestão tem a ver muito com organização. O que acontece? O marceneiro ele inicia os trabalhos dele, ele compra, ele vende, ele produz, ele faz a área de logística, ele faz a área de montagem, que é um grande erro. Uma boa gestão começa como? Se você decidiu montar seu negócio, faça uma avaliação do seu local de trabalho, tá? Avalie o público que você quer atingir. Um dos grandes erros do marceneiro é querer começar já muito grande. Pegar todo mundo. Todo mundo, resolver tudo. O cara chega aqui, não é. Você primeiro faz uma avaliação dos seus equipamentos. Hoje a marcenaria está muito moderna. A exigência no mercado hoje está muito grande. Então, tem vários serviços que exigem um equipamento mais sofisticado, exige uma mão de obra mais qualificada, exige um material também um pouco mais sofisticado. Então, antes de tudo, faça uma avaliação do que você quer entregar e o que você tem condições de entregar. E uma coisa que é extremamente importante: nunca procure resolver tudo sozinho. Primeira coisa, quando você for começar seu negócio, tenha sempre um apoio. Tá? O que é esse apoio? Se você, o móvel mais simples que você vai produzir, comece com esmero. Sempre tenha alguém que ajude você, em que sentido? Que faça o planejamento, que faça as compras. Entendeu? Alguém que consiga fazer a visita juntamente com você. Alguém, quando você tiver que se ausentar, possa estar para responder sobre os assuntos. E o mais importante de tudo, faça uma boa avaliação antes do fechamento do seu trabalho. É extremamente importante visitar, verificar a questão do cliente, saber o que o cliente espera e seja sincero. Se você realmente tem condições de atender. Se você não tiver condições, não comece. Porque aí é meio caminho para você já começar de forma errada. Um dos primeiros erros que eu vejo dentro da marcenaria, eu vivendo, nesse mundo e conhecendo muitos marceneiros, é exatamente isso que você acabou de falar. O marceneiro, ele precisa entender o seguinte: como é que vai começar o seu negócio? Qual é o ponto de partida? Por onde ele deve começar? O primeiro passo que a gente aqui na Up Imóveis faz é o seguinte: a gente divide as tarefas para cada pessoa aqui dentro da marcenaria, desde o ajudante até eu como proprietário. Cada um de nós temos uma função e nós somos responsáveis por aquilo que a gente é delegado. Então esse é o pontapé inicial que eu vejo
o erro no mercado. As pessoas acham que podem fazer tudo e não é por aí o caminho. Um ponto que a maioria das marcenarias costumam fazer é: o marceneiro, ele quer ser marceneiro, dono da empresa, vendedor, fazer o marketing, ele acaba fazendo tudo, ele acumula essa bolha sozinho, se sobrecarrega e não consegue executar nada com maestria. Esse é um ponto crucial dentro das marcenarias. A gente achar que pode fazer tudo e a gente acabar não conseguindo fazer nada direito. Isso já aconteceu comigo no passado, mas eu consegui entender e mudar esse jogo hoje na atualidade dentro da minha empresa. Você concorda comigo? Totalmente. Tanto que isso acaba refletindo muito na forma como as pessoas veem essa classe. Tá? Como eu venho de uma área de comércio, ultimamente eu estava atuando, eu era gestora em uma empresa de revenda de materiais para fabricação de móveis. Então, ali eu ouvia tanto o cliente, o marceneiro, que também ouvia também o cliente final. E o problema é que 90% dos marceneiros, eles passam pela mesma situação. Poucos são aqueles que se organizam. E lá na frente, isso reflete num serviço de má qualidade. Muitos não conseguem cumprir o prazo, tá? Não conseguem cumprir o prazo. Isso leva com que, muitas vezes, a categoria da marcenaria ela seja desacreditada. E o que acaba fechando o serviço seja aquelas empresas que já estão mais estabilizadas no mercado, ou seja, as bandeiras, as grandes redes. O cliente acaba pagando mais caro porque ele não confia no profissional, na categoria. Exatamente porque ele não consegue entregar um bom trabalho. Aí o cliente chega assim... Eu tenho relatos e relatos do cliente dizendo: olha, eu não confio, porque assim, eu poderia ter pagado 200 mil em outro lugar, eu ia gastar 100 mil aqui e acabei tendo esse prejuízo. Todos os dias eu estava ouvindo esse relato, exatamente por conta disso. Exatamente. E esse mercado, ele é um mercado muito grande. A construção civil, ela não para de crescer. É a gente, como dono de marcenaria, que precisa entender aonde a gente quer chegar, qual é o público que a gente precisa atender. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui de um outro tema muito polêmico dentro da marcenaria, que é o desperdício de material. O que você tem a falar sobre as empresas, sobre as marcenarias, que inclusive até eu mesmo acabo caindo também nesse desperdício de material muitas das vezes aqui dentro. A gente acaba fugindo do controle, né, na verdade. Isso é um erro nacional. Na realidade, cuidar de uma marcenaria é como você cuidar de qualquer coisa dentro da sua vida. Volto a dizer, tem a ver com gestão. O que é uma gestão? É você fazer planejamento. Quando você decide abrir um negócio, você tem que conhecer o negócio, tem que conhecer o material com que você vai trabalhar. Certo? Se você sabe a medida de uma chapa de MDF, vou começar com o MDF, que é o maior desperdício que existe. Não devemos esquecer a região que nós moramos, muito calor, muita umidade. Um inimigo muito grande por qualquer material nessa área de marcenaria. Quando tu tira da caixa, as pessoas não sabem, mas quando tu abre a caixa, já começou a contar o prazo de vida daquele material. O que acontece? O marceneiro, ele tem no mínimo que ter conhecimento a respeito daquilo que ele está fazendo. Uma chapa de MDF, ela mede 1,83 por 2,75. Vamos esquecer os 3, vamos botar 2,72 por conta que a gente tem que fazer a limpeza da chapa. É as perdas, né? As perdas normais do material. Quando você vai planejar um móvel, você vai fazer um roupeiro. Só um exemplo aqui que eu vou te dar. Você vai fazer um roupeiro. Você vai aproveitar 1,80. Você tem 3 peças de 60. Sim. Se você vai fazer um roupeiro,
você tem que fazer ele de 50 a 60. Se você for com 60, você vai saber aproveitar toda a chapa. Com 50 a 55 também, porque vai sair o rodapé. Ou seja, você vai ter que ter conhecimento a respeito daquilo que você está fazendo. E na hora que você for planejar, você tem que saber vender. Se o teu cliente chega contigo e diz, eu quero um roupeiro com 64, você tem que conhecer o suficiente material e dizer, não posso fazer roupeiro com 64. Olha, se o senhor fizer com 60, vem aqui, olha, vamos botar um cabide. Pode ser uma pessoa plus size, um cabide enorme, cabe dentro de um roupeiro de 60. Então, por que fazer um de 64? Por isso que é muito importante as pessoas que forem fazer a venda entender sobre a matéria-prima, entender sobre os materiais, os componentes e saber exatamente sobre a padronização de uma empresa de marcenaria, que é um dos erros principais de quase todas as marcenarias. É muito difícil as marcenarias entenderem que existe sim a possibilidade de haver uma padronização. Esse daí é um dos erros principais que acontece na marcenaria. Se todos soubessem que essa é uma metodologia que ela já vem há muito tempo e que as grandes boutiques, no caso as lojas de grife de marcenaria, as grandes empresas, as grandes franquias, elas todas trabalham com uma padronização, com peças sequenciais. A gente pode sim mudar esse jogo, trabalhar sob medida, mas tem que trabalhar com inteligência para saber fazer um aproveitamento melhor, começando pela chapa. Isso. Aí a gente, no segundo item, que é, tu tem a chapa, tu cortou a chapa, precisa da fita de borda. Precisa da fita de borda. Você pode ter ou não uma coladeira. Você pode colar manual. Mas é outra coisa que eu volto a dizer. Você sabe colar uma fita? Você sabe o tempo certo de colocar a cola? Você está comprando uma cola de qualidade? Muitas vezes, tu gastar 4, 5 reais numa cola, vai fazer uma diferença muito grande. Quando você vai comprar a fita, você sabe medir a quantidade de fita que você vai usar? Você conta com 10% a mais sempre, porque tem os topos, tem os desperdícios. Então, 10% que já tem que estar dentro do teu móvel, já tem que estar contando com esses 10% a mais de fita de borda. Certo? Aí você vem para a ferragem. Armazenamento. Uma coisa que ninguém faz, que praticamente ninguém faz, é avaliar aquilo que você está comprando. A forma que o material está acondicionado dentro do revendedor. Tá? Porque o correto é que toda a ferragem, na revenda, ela fique guardada dentro de caixa. Toda embalagem que existe, ela é desenvolvida para manter aquele determinado material. Se o material ele vem dentro de uma caixa de papelão, ele tem que continuar sendo guardado dentro da caixa de papelão, porque a vida útil dele vai permanecer enquanto ela estiver contando ali dentro. Não sei se todo mundo percebe a dobradiça, ela tem uma lubrificação. Se tu deixa de armazenar ela, da feita que tu tira ela da caixa, eu não sei se tu já percebeu que ela vai perdendo essa lubrificação. Inclusive, isso é comum na marcenaria, a gente fazer a compra do material, tirar do material, colocar no meio da montagem, ela receber poeira e a gente dá um prazo de garantia para os nossos clientes. A gente dá a nossa garantia sem saber utilizar da maneira correta os componentes. E você falando agora, toca em um dos erros que acontece, eu vou falar assim, 99% das marcenarias. Não tem todo esse cuidado. Inclusive a minha também não tem. Pois é. Aí tu vai prestar um MDF bem condicionado. Que isso também tem a ver com gestão. O teu MDF, ele tem que ser bem guardado. Quando chega por isso que tu tem que comprar sempre o teu MDF em lugares onde tem um giro muito grande. O MDF, você sabia que a cada 2 meses ele precisa passar por uma limpeza? Ele tem que passar por uma limpeza. Aquela parte externa, se tu for fazer um móvel de alto padrão, tu não pode mais dar 5 anos de garantia para o cliente se aquele teu MDF está guardado por 3 meses. Por quê? Porque já tem umidade. E o correto seria tu fazer um corte, fazer a limpeza e contar só a partir dali. Eu fiz esse curso dentro do Senac. E que eu aprendi exatamente sobre isso. A umidade, da feita que você coloca o MDF no chão, ela já começa a contar, ele já começou a perder o prazo de vida útil. E é por isso também que a gente precisa fazer o filetamento das peças
Total. Isso, total. Sem deixar nenhuma parte dela crua, né? Então, assim, essa questão da tua compra, ela é extremamente importante. Se você está comprando, um problema sério que tem, e a gente vai bater muito durante esse programa, é que o marceneiro tem que colocar na cabeça dele, nós como os consumidores, nós temos direito, nós podemos exigir. A média de gasto de um marceneiro em uma loja, uma revenda dessa, vai de 10 a 100 mil reais, isso eu te garanto. Você merece no mínimo, respeito. Então, todo marceneiro, ele tem que começar a exigir isso das revendas. Se você tem uma pessoa que é responsável pela sua compra, sempre examinar a mercadoria. É sua obrigação. E a revenda não pode reclamar. Deixa eu olhar aqui, há quanto tempo que está exposto esse rodízio aí? Onde é que tu armazena a tua dobradiça? Não, eu não quero. Eu quero que você pegue da caixa que está fechada. Não, eu não quero a corrediça que está aí. Por favor, você pode pegar uma caixa fechada e tirar lá para mim? Ou então você pode me entregar esse material dentro de uma caixa de papelão? O correto seria que toda ferragem ela viesse dentro de uma caixa de papelão. Não em sacola plástica, porque você vai trazer de lá, você vai manter fechada, então o prazo continua correndo. Entendeu Existe como é? uma vida útil, né? Cada Uma matéria-prima. Agora, se lá na revenda, se o material já está exposto, você chega na sua fábrica, aí você taca poeira e é pó e é todo tipo de coisa, aí você vai, joga na casa do cliente. Com 2, 3 meses, aquele material vai começar a apresentar problema. Às vezes até na mesma hora, né? Às vezes na mesma hora a gente nem acaba de entregar um projeto para o cliente e já precisa trocar a ferragem. Acha que ela já veio danificada, mas às vezes geralmente é o mau uso mesmo, né? Todo material, principalmente a parte que ela é de metal, ela tem esfera, ela tem graxa, e esse material em contato com poeira, com umidade, ele vai estragar. Que nem você falou, não importa a marca, ele vai estragar. Tudo é como é estocado, né? Tudo como é estocado. É uma das coisas extremamente importantes. Está dentro da tua gestão. Tenha um local apropriado para guardar teu material. Ensine para a pessoa que trabalha com você, ou você mesmo, tenha cuidado. Entendeu? Se está com a mão molhada, não pode. Dar ar comprimido em cima, não pode. Entendeu? Coisa que as pessoas fazem no dia a dia. Aí depois tem reclamação, porque não presta. Não. A maioria das vezes, 99%, como você falou, é mau uso. Porque se você fizer, vamos dizer, olha, você vendeu um projeto de 20 mil reais. E muitas das vezes também, né, Silvana, esse mau uso ele já vem da própria empresa que está fornecendo para a gente, consumidor final, né? Às vezes até da fábrica, ou não. Sim. Existe uma prática muito grande aqui, eu estou falando para vocês, e eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, porque a gente vai tocar em muita ferida aqui. E quando muita gente começar a fazer parte, muitos marceneiros eles vão começar a cobrar, e consequentemente, vão cobrar das revendas, as revendas vão ter que comprar da fábrica. Vão entender melhor, né? Vão entender melhor, porque uma coisa que eu vou te falar bem aqui, que eu aprendi durante todos esses anos. Quando tu ouvir dizer que uma fornecedora está fazendo promoção, que geralmente, eu estou falando da fornecedora, é material que tem estoque antigo. Isso faz comum no supermercado, em todo canto que tu vá. Você fala do fornecedor da indústria? Da indústria. Entendi. Geralmente é material que já está estocado. E eu volto a dizer, essa taça, o prazo de garantia dela é 3 anos, mas ela começa a contar a partir da fabricação dela. Sim, exatamente. Começa a contar a partir... E se está estocado, presta bem atenção, está estocado lá por 6 meses. Vamos fazer uma promoção. Vem para cá, tem mais 6 meses. Muito mal estocado. Eu já estou falando aí de 1 ano e meio perdido dessa mercadoria. Aí tu vai e coloca na casa do teu cliente e dá para ele uma garantia de 5 anos. E agora eu vou te perguntar então sobre a matéria-prima, sobre o MDF. O que você acha? É vantagem comprar o MDF e deixar ele estocado
em grande quantidade ou comprar de acordo com cada fechamento de projeto? Somente comprar, fabricar e entregar, ou comprar para deixar estocado na fábrica para que não falte para os próximos projetos? Qual é a sua opinião e qual é a diferença entre um e o outro? Nunca faça isso. Se você tivesse um ambiente propício, um local com a umidade controlada, com a luz controlada, mas isso é uma coisa muito evoluída. Nunca faça isso, porque você já vai entrar no prejuízo. Você só deve comprar em quantidade maior aquilo que se usa muito em caixaria, geralmente MDF branco, porque o giro dele é muito rápido. Então ali tu está falando de, no máximo, tu tem que ter MDF 1 a 2 semanas. Porque eu volto a dizer, a maioria do MDF ele já vem de estoque da loja. Ele já está estocado lá na loja. Por muito tempo, né? Por muito tempo. E ele já vem empenado, já vem cheio de Sim, curva. porque também o MDF no revendedor não é bem estocado. Existe toda uma regra. Quando você recebe um pallet de MDF dentro do ambiente, que eu trabalhava no armazenamento, eu já gerenciei logística. Então, dentro vem um documento dizendo, sabe quantas vezes a gente cumpre? Nenhuma. Porque também não é local apropriado. Então, não faça isso e seja muito exigente. Não compre para ficar estocado, tá? Mas também não deixe de exigir do fornecedor. Bicha, quanto tempo esse teu MDF está armazenado? De vez em quando o cara tem que abrir para ti. Faz uma visita. Esse que é o grande problema, né, de tudo. Porque às vezes às vezes não, sempre. Sempre a gente vai comprar o MDF nas pressas. A maioria das vezes é nas pressas. Então, quase todos os fornecedores não têm a quantidade. Isso eu falo para grandes marcenarias. Para grandes marcenarias, a gente às vezes vai comprar o material e não tem a quantidade certa. Sempre está faltando. Então a gente praticamente é obrigado a comprar aquele MDF que está com um pouco de avaria, que ele já está um pouco curvado e a gente sabe que ele pode dar problema, mas a gente é teimoso e tira. Então qual é a solução que a gente poderia encontrar para resolver esse problema? Aí a gente volta de novo para a marcenaria. Para dentro da marcenaria, vamos fazer aqui uma meia-culpa como marceneiro, porque eu também produzo. É questão de organização. Começa como? Primeira coisa que todo marceneiro tem que fazer, sendo ele ou outra pessoa, sempre faça uma visita, pelo menos uma vez por mês, na sua revenda. Tá? Faça sempre uma visita na sua revenda. E antes de fechar um projeto, primeira coisa que você tem que fazer. Nós sabemos avaliar. Por isso que é importante ter uma equipe, né? Porque na correria do dia a dia, praticamente é impossível para a maioria dos marceneiros fazer Aí o que esse acontece? tempo para estar fazendo uma visita, né? São necessidades que, às vezes, diz que eu vou perder tempo. Não, tu não está perdendo tempo. Né? Tu está perdendo tempo, não. Tu está ganhando lá na frente. E outra coisa que a gente tem que fazer, quando tu vai tirar uma medida na casa do cliente, tu já sabe mais ou menos o tanto de material que tu vai usar. A gente já consegue ter mais ou menos, vislumbrar. Pelo menos se tu errar, vai ser por 3 ou 4, por aí assim. Antes de fechar um projeto, a última empresa que eu gerenciei, eu fazia isso. Eu sempre verificava, antes de levar as propostas para o cliente, eu sempre fazia uma análise. Eu sempre ligava para as revendas e perguntava: tu tem tal material em grande quantidade? Quando eu conversava com ele, eu queria uma madeirada assim, assim, assado. Não tinha mostrado o catálogo nem nada. Era só a primeira visita. No brief já identificou. Identificou. Aí, primeira coisa, o pessoal chegava e disse: Silvana, o cliente queria tal coisa. Tem condições de tu verificar se realmente vai... É mais ou menos umas 40 chapas que eu vou usar. Aí eu saía correndo. Fulano tem, fulano não tem. Eu digo: olha, isso aqui está descartado. Tu entendeu? Geralmente, quando a gente fechava o negócio, já sabia
que tinha quantidade suficiente para atender. Sim. Porque o que acontece? Se tu fizer isso, tu não vai correr esse risco de fechar um projeto e não encontrar o material no mercado. Nós vivemos... Ou dar 3 opções também para o cliente. Isso. Né? Que é muito difícil. Entre 3 opções não ter nenhuma das 3. Isso. Então, o que acontece? Existem muitas empresas que elas têm uma dificuldade de ser abastecida. Por isso que o importante é tu sempre trabalhar com empresas que tu sabe que elas têm um retorno muito grande, que elas conseguem fazer pedido do material com mais agilidade. E também tem muitos fornecedores que têm dificuldade de entregar, tipo uma Guararapes na vida. O pedido da Guararapes tem que ser muito bem programado. Então, tu não vai fechar um pedido grande porque tu sabe que ele não vai. Agora, que nem da Flora. Eu acabei de fechar um projeto com um amigo meu, um parceiro. Mas isso a gente fala da Guararapes aqui na nossa região. Não, eu estou te falando, vamos dizer que você vai comprar, se você precisa de 50 chapas da Guararapes, você vai comprar na Léo, em qualquer lugar. A Léo não tem, presta atenção. No Brasil inteiro? Sim, a Léo não tem. Faz conta que não tem. Tem que pedir direto da fábrica. É só um exemplo que eu estou dando. Pedir direto da fábrica. A média de entrega do MDF para chegar aqui vai ser de 20, no mínimo 25 a 50 dias. Esse é o prazo que tu tem para entregar teu material no cliente. Exatamente. Então, tem que ser feito... Agora, não. O ideal seria sempre fechar com quem tem uma resposta, porque eu estava te falando. Eu vendi um projeto que era da Flora. Não tinha... O cliente me deixou à vontade para escolher. Eu consegui fechar com o da Flora. Fui lá com o dono da empresa e disse, você consegue para mim? Consigo. Eu tenho 15 dias para entregar esse material na casa do cliente. Você consegue? Consigo. Você consegue mandar fabricar? Consigo. Pronto. Com 15 dias o material estava na casa do cliente. E ele tem mais 15 para fabricar, que era o prazo que ele pediu. Entendeu? Então, e isso também tem a ver com gestão. É uma coisa que a gente pode achar chata. Mas gestão é planejamento. E o planejamento, ele vai evitar muitos problemas no futuro. E é um dos pontos principais. E né? Aliás, é o ponto. Grandes empresas já quebraram. O coração da empresa. O coração da empresa é a gestão. Antes de você sair para fazer um projeto, pense, analise, veja o que você vai levar, o que você vai falar. E quando você chegar lá, sinta o cliente, veja se ele é um cliente que tem condições de mudar, veja se o arquiteto tem aquelas viagens que o arquiteto tem. Analise o material e tenha condições de falar, tipo, um roupeiro, uma chapa de MDF só vai até 2,75. O arquiteto quer um roupeiro de 3 metros e pouco, como acontece. Aí tu bota embaixo, bota uma parte em cima, enfim. Mas, às vezes, o arquiteto não quer que apareça emenda. Tem tudo isso daí, tem todas essas situações. Você tem que estar preparado para falar sobre isso. E outra coisa, MDF, eu já falei, MDF, ele é fibra moída, prensada com material químico. O MDF ele está dentro da chamada madeira engenhada, ou seja, uma madeira que passou por algum tipo de processo. E o MDF é o último processo de uma madeira engenhada. Ele não vai ter a estrutura de uma madeira natural. Então, uma peça de MDF, ele não vai ter a rigidez, nem a dureza de uma madeira comum. Ele vai empenar com facilidade. Então, não adianta viajar com porta. Então, se o cliente vem com uma porta gigantesca, então já vá falando logo para ele isso aí. Eu falava, olha, se você vamos dividir aqui no meio, vamos fazer assim. Não adianta para você querer fechar o projeto. Tem que dar opinião, né? Falar sobre nosso conhecimento técnico. Isso é extremamente importante. Mostrar para o cliente a nossa autoridade, o nosso conhecimento. Olha, isso aqui não vai dar certo porque assim. Então, a gente tem que deixar bem claro para o cliente, porque muitas das vezes o arquiteto ele faz a projeção de um projeto e às vezes ele tira muitas dúvidas com a gente da marcenaria. Esse é um dos pontos principais que eu trabalho junto com as minhas parcerias. Todos os meus parceiros arquitetos, eles tiram algumas dúvidas comigo. Então, ele já sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Isso é um diferencial. E você está de parabéns, sabe por quê? Porque
99% não faz isso. Só vai na ânsia de fechar. Acaba de sair da faculdade, vai projetando de qualquer jeito, acha que Aí dá o pra marceneiro, fazer. porque Por isso quer tem muita briga. fechar isso. Aí, fugindo um pouco do assunto, às vezes tem muita briga entre o arquiteto e o engenheiro. Isso. Mas aí também, depois que entra na parte interna, no interior da casa, aí tem arquiteto e o marceneiro. Muitos marceneiros perdem negócio por não saber trabalhar em equipe junto com o arquiteto, que é um parceiro de extrema importância para dentro da marcenaria. Frank, o básico que eu vou te falar, o básico da vida, isso para qualquer fase, e principalmente dentro da tua profissão, daquilo que você está exercendo, procure ter conhecimento, entendeu? O conhecimento daquilo que você tem que falar com propriedade. Tudo aquilo que você vai fazer, você tem que falar com propriedade. Se você vê uma situação, você tem que entender, não discuta, aprenda, pesquise, que aí não existe convencimento maior do que o conhecimento, entendeu? Porque quando você conhece um assunto, você tem capacidade de olhar nos olhos das pessoas e falar diretamente, olha, infelizmente assim não tem condições, e outra coisa. Não fechar só por fechar. Né? E outra coisa, não vá chegando a dizer não dá. Sempre existe uma solução. E se você conseguir convencer um profissional, tipo um arquiteto, ou um cliente, que aquele jeito é o melhor, você pode ter certeza que você já ganhou um cliente eterno. Na verdade, nem precisa, a maioria das vezes não precisa mudar o projeto. Só Isso. precisa explicar a melhor forma de ser executado. Isso é tudo. E agora a gente vai para um ponto principal. A gente vai falar agora sobre a gestão financeira. A maneira errada e a maneira certa de ser executada dentro da marcenaria. E isso é um dos maiores problemas que existe, não só na marcenaria, mas em qualquer negócio. O que você tem a falar, Silvana? Fale aí um pouco para a gente aí e dê uma aula sobre a gestão financeira dentro da marcenaria. Um dos erros comuns que acontece no dia a dia. Uma das primeiras coisas que tem que fazer é o seguinte. É aquilo que eu falei. É você ter conhecimento do seu material, tá? Porque quando o cliente vir com as exigências dele, porque senão... Vamos dizer que você faz um material que vai fazer um roupeiro de 64, como eu já falei. Você vai ter um grande desperdício. Em vez de você comprar um roupeiro, ele tem 2 laterais, e 2, vamos dizer, um roupeiro básico e 2 divisão. Com uma chapa você faz. Entendeu? Se você for fazendo assim, você consegue fazer. Uma chapa e meia, 2 chapas você consegue fazer um roupeiro. Com 2 chapas. Se eu estiver falando assim, nessas medidas que nós estamos discutindo. O correto, com 2 chapas você consegue fazer um roupeiro. Tá? Um roupeiro básico. Mas se você for fazer de outra forma, não respeitando os limites do material, o tamanho correto, você vai usar 3, 4 chapas. E vai ficar com um bocado de desperdício dentro da sua fábrica. E aí começa o rombo dentro desse projeto. E outra coisa, que é um erro muito grande, que eu discordo muito a gente de trabalhar. Nunca venda projetos por metro quadrado. Isso é o pior erro que existe na precificação. Aí já entra na questão da precificação. Vamos falar então sobre precificação e gestão financeira, que eles andam lado a lado, esses 2 itens dentro da marcenaria. Isso. Primeira coisa que eu vejo todos os dias. Veja o que é a marcenaria e respeite. Não existe essa coisa de dizer uma pessoa chegou um parceiro teu, ofereceu um móvel por 20 mil reais. Você, na ânsia de fechar, você só olha assim, olha para a parede e diz assim, não, eu faço por 16. Porque você quer pegar o serviço. Quando você vai sentar e fazer a conta só de material, é 14. Tá? Só de material foi 14. Aí o que tem que ser feito para cobrir esse rombo? Aí que geralmente acontece. O que acontece? Quando você está fazendo um projeto de 14 mil reais, ele é mais ou menos uma semana. Só que durante esse período você precisa pagar trabalhador, você precisa se manter.
existe logística, existe N coisas envolvidas. Você já começou no vermelho. Aí entra o grande erro dos marceneiros. Quase 100% é chamado vendendo almoço para comprar janta. Exatamente. Porque ele já começou devendo. Ele já começou devendo. Ele já vai entregar aquele projeto para o cliente sem vontade. Sem vontade, e dificilmente ele vai conseguir entregar no tempo. Ele não vai conseguir. Aí ele já começou, o serviço dele já está de ladeira abaixo. Aí já começa a fazer a uma maioria dos marceneiros trabalha assim. Começa primeiro com essa questão da precificação. Nunca dei preço para o seu cliente antes de você fazer um levantamento de material, um levantamento de trabalho, um levantamento de dias, porque muitas vezes eu quero uma mesa, certo? Ah, ele fechou uma mesa comigo, tá aqui. Mas quantos dias você vai levar? Uma mesa que é o pé e o tampo, beleza. Mas uma mesa engrossada, com LED, você não vai conseguir fazer no mesmo tempo. Não é só uma mesa. Você tem que descobrir que tipo de mesa você vai fazer. Quantos dias você vai levar para produzir aquilo ali? Tudo isso está envolvido na precificação. Não é só material. Esqueça. O seu trabalho não é só material. Existe uma cozinha que você faz em 2 dias. Existe uma cozinha que você vai levar 15 dias para fazer. Então, não é... é só uma cozinha bem pequena. Olha, isso aqui é uma cozinha. Coloca só um LED. Coloca só um LED. Aí, beleza, tu vai aqui. Acrescenta mais um LED. Mais uma Aí, fonte. tu vai aqui, ó. Beleza, nessa cozinha que eu poderia só ter as portas, ter aqui o gaveteiro normal. Mas nesse mesmo espaço aqui eu poderia ter LED, eu poderia ter portas de vidro, que eu precisaria terceirizar, eu precisaria de chanfro, eu precisaria de várias coisas diferentes. Até uma corrediça invisível que você bota no seu móvel já vai exigir um tempo maior de produção. Ou seja, a precificação... E custo também, né? E custo, porque tu tá pagando funcionário para ele fazer aquela cozinha. Em 2 dias ele faria uma cozinha comum. Essa cozinha ele vai levar 1 semana. São 3 dias a mais que você vai ter que pagar. E na hora da montagem... E o que mais pesa dentro da marcenaria, às vezes nem é o custo, é o tempo. Isso. Porque também é custo. Que o tempo, se você... Geralmente o tempo ele tem um custo. Tem o seu custo como proprietário, tem o custo do seu funcionário. Então, como é que sempre eu procurava fazer? Quando eu ia levar o relatório para fabricar o móvel, ele perguntava, geralmente a dona da empresa perguntava para mim, quantos dias para fazer isso aqui? Eu já tinha que ter escrito isso aí. Quantos dias? E eu dizia mais ou menos, olha, mais ou menos. Se não der nenhum tipo de problema, dá 5. Então, vou botar 10. Por quê? Porque pode acontecer algum tipo de situação. Então, ela já colocava lá dentro, e quantas pessoas? Um montador, um ajudante. Vai ter deslocamento, está aqui o preço do combustível. Tu entendeu como é? Isso é uma precificação bem feita. Isso é uma... Aí cabe a você... E é o que geralmente não é feito, né? Da maneira correta. Não é feito. Na realidade, não é feito. Entendeu? Aí a gente volta para a questão do financeiro da empresa. Quando você for fazer... Vou começar um negócio, você tem que saber dividir muito bem o que é seu e o que é da empresa. Geralmente, o cliente, ele te dá pelo menos 50% do valor, porque é exatamente para comprar o material. E o que é extremamente importante, o que eu não vejo acontecer, compre o material do cliente. Você fechou o projeto, primeira coisa, no dia seguinte ou no mesmo dia, você já está com relação de material, o cliente pagou, pague o material do cliente. E é o que não acontece, né? Não acontece. Primeiramente, às vezes, o marceneiro ele vai fazer o quê com o dinheiro? Pega o dinheiro e vai cobrir um projeto que já está atrasado. Sim. E por que é importante também você comprar? Porque geralmente tu pede de 30 a 45 dias para entregar o projeto. Se você não comprar aquele material naquele tempo, porque a revenda ela não é obrigada a ficar guardando material. Se você não comprar material naquele tempo, que nem eu ouvi muitas vezes essa piada, trabalhando em revenda, trabalhando em logística. Ah, mas tu me disse que tinha. Cara, tu me perguntou isso há 15 dias atrás.
Eu não vou ficar no dia guardando. seguinte pode ser que acabe. Eu não vou ficar guardando o teu material. Então, quando tu fechou um projeto, é sagrado. Compre o material e compre o máximo que você puder. Não acabe com essa coisa de estar comprando material de pouco. Fechou o cliente. Onde a última lugar que eu trabalhava, eu fazia o seguinte: eu fiz um armário, eu fechei 4 projetos. Então, eu colocava a etiqueta com o nome de cada cliente naquele armário. Tudo que era daquele cliente que eu comprava, que ia chegando, podia ser de São Paulo, do Rio Grande do Sul, seja lá da internet, de onde tivesse, eu ia colocando lá naquela estante. No dia que o marceneiro pegava, eu estava mexendo em outros projetos, mas no dia que o marceneiro, olha, eu vou pegar num projeto da dona Ana, ele mesmo já sabia lá. Lá estava as corrediças, estava as dobradiças, estava tudo separado daquele cliente. Por cliente. Por cliente. Essa é a melhor coisa que você tem para fazer. Organização, eu volto a dizer, tudo tem a ver com gestão. Você está lá, até aqui, olha, isso aqui é o material da dona Ana. Não deixe. E sabe também qual é o risco de você comprar material em último? Em cima da hora? Falta 15 dias para me entregar o material da dona Ana. O que é que acontece? Você chega lá, geralmente as revendas demoram 3, 4 dias para entregar o material. Entendeu? Aí aconteceu, para trazer hoje para mim, não deu. Caraca, tu tem 15 dias só. Dá tempo de tu produzir, mas não vai ter tempo para essas situações. Então, se tu tiver comprado antecipado, no dia que tu for produzir, tu não vai ter mais essa dor de cabeça com o material, porque já está lá separado. Já vai estar lá separado. Então, tu não precisa estar correndo feito louco e que nem acontece, que nem tu falou. Vai comprar o material, não tem mais. Falta, entendeu? Né? Falta material. Então, organização é a chave de tudo. E tu fica despreocupado. Você entendeu? Verdade. Vai faltar uma coisinha ou outra, vai faltar uma... Mas são coisas simples. E também não vai alterar. E aquele dinheiro que sobrou, aí tu já sabe que sobrou aquele dinheiro que já dá de tu pagar a semana do teu funcionário, já dá de tu tirar para pagar uma conta tua, porque tu já sabe que no dia que tu receber o resto do dinheiro, é só para te suprir as outras necessidades. Investir na tua empresa. Aí, ó. Aí dá certo, né? Aí tá certo. Geralmente, como é que a gente faz aqui? A gente compra o material por cliente, coloca dentro da caixa, escreve o nome do cliente e deixa guardado. Quando a gente entra na linha de produção desse projeto, a gente já está com todo o material em estoque. Mas, querendo ou não, de vez em quando está faltando sempre alguma coisa e a gente vai lá, dá um pulo rápido na loja e compra. Mas o principal a gente já deixa estocado, que é o que geralmente falta. Puxador, MDF amadeirado, fitas de borda, a gente deixa tudo estocado. E quando o montador vai para a montagem, ele já está com o material 100%, junto com também as ferramentas, para a gente não perder tempo, porque cada minuto que a gente perde dentro da casa do cliente é mais dinheiro, é menos lucro no nosso bolso e muito desperdício. E uma coisa que eu vou te falar bem aqui, que eu também aprendi na prática, vindo de marcenaria. Principalmente questão de MDF. Sempre compra mais um. Sempre compra mais um. Sempre compra mais um. Exatamente para que não aconteça essas situações. Porque aqui, olha, a gente mora numa região e a gente depende dos outros. Às vezes tu está na finalização do teu projeto, falta um material. Principalmente o MDF. Tu chega lá, acabou. Ou até mesmo quando tem alguma peça danificada. Então, sempre compre, no mínimo, mais um. Se tu conseguir comprar 2 a mais, porque no próximo projeto de outro cliente, tu já oferece o mesmo material. Era assim que eu gostava de fazer. Eu já oferecia o mesmo material, entendeu? Que eu já conseguia aproveitar aquilo que sobrou. Pelo menos compra mais, no mínimo mais um. Mas se der para comprar 2 a mais, porque não vai ter dor de cabeça nenhuma. Entendeu? Não vai ter dor de cabeça. Aí tu vai ter... Não, estou descansado. Não, que o material aí está aqui tudinho. Agora só tem que ter uma gestão dentro da tua fábrica para não gerar desperdício. Porque funcionário também, se ele vê muito sobrando, ele acha que pode desperdiçar. Tu entendeu como é? Aí vai de quem está controlando a produção. Quantas chapas? Não, são 5. Terminou de cortar? Terminei. Mas eu tinha comprado 7. Cadê as outras 2?
foi que aconteceu? Cortou sarrafo. Entendeu como é a situação? Engrossou peça. Isso. O marceneiro ele tem que ficar bem atento. Porque a produção de imóveis planejados ela é muito cara. Então, você tem que perder a ilusão. Você está falando aqui de R$30 mil, mas quando você vai colocar na ponta da caneta, a maioria desse material, desse valor, ele se desmancha em material. Nunca esqueça que não é só matéria-prima. Você tem custo com energia, geralmente a pessoa tem custo com aluguel, tem custo com funcionário. Então, você tem que saber avaliar muito. Pare com essa situação de querer precificar por metro quadrado. Isso é o maior erro que existe. Porque tem chapas de MDF que custam 180, R$200 com MDF branco. Tem MDF amadeirado que custa 295, mas tem chapa de MDF amadeirado que custa R$600. E não tem nem como também hoje, no cenário atual da marcenaria, fazer uma precificação com metros quadrados. Sendo que hoje a gente tem muito móvel boleado, móvel curvo, acompanhamos todas essas tendências e, querendo ou não, a marcenaria tem que estar preparada para pegar isso, senão vai ficar para trás. Como um marceneiro vai fazer uma precificação através de metro quadrado se ele pega um móvel que ele é todo trabalhado? Ele vai estar perdendo dinheiro. Ele vai estar pagando para trabalhar, na verdade. Isso. Aí o que acontece? Amigos, fiquem muito atentos a isso. Antes de precificar, eu volto a falar e a bater nessa tecla. Antes de precificar, faça uma análise geral de tudo que está envolvido no custo daquele projeto. Tudo. Volto a dizer, não somente matéria-prima. Tudo que está envolvido, aluguel, tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Tem que entender o seu custo variável e o seu custo fixo. Isso. Que é aí que está a falha do mercado. E saber separar, que nem eu falei. Primeira coisa, compra o material do teu cliente, tá? Para que depois, lá na frente, você não fique com aquela situação de estar faltando material ou comprar material de uma qualidade mais ruim porque só tem aquele para ser comprado. Então, faça toda essa organização. Primeira coisa, precifique de uma maneira correta. Muitas vezes, o que o marceneiro faz, ele fica disputando o mercado. Não faça isso. Se o seu amigo tem mais experiência e cobrou aquele valor, não vai abaixar muito. Por quê? Porque você sabe, lá na frente você pode estar no prejuízo. E o que tem levado muita marcenaria à falência é o erro da precificação. O que acontece? Você precificou errado, você não vai conseguir entregar o material no tempo hábil. O seu cliente vai vir cobrar isso de você. Você não vai ter condições. Aí muitas vezes você está começando no mercado, você já acontece aquilo, você já se queima no mercado. Aí você já não consegue pegar outro projeto. Qual é a sua tendência? Fechar as portas. Entendeu? Sua tendência Sem contar vai ser... que se ficar correndo atrás de preço, eu vou vender mais barato para eu fechar esse projeto. Então ele está vendendo mais barato, está perdendo dinheiro, porque vai diminuir o lucro. E às vezes ele não entende que se ele baixar tanto o preço daquele produto, ele vai acabar não ganhando nada. Vai só trocar moeda, vai trocar o tempo por dinheiro que não é lucro. Que só vai dar para ele comprar o material, trabalhar e mal sobrar dinheiro para comer. E muitas vezes não dá para comprar material, tá, Frank? E ainda tem isso. A minha realidade, de onde eu vendo de revenda, E ainda tem que vender muito um marceneiro não consegue. E o que acaba acontecendo? Você fechou, você acaba colocando insumos de péssima qualidade na casa do cliente. Ferragens mais baratas, né? Ferragens mais baratas. E também vai ser prejuízo para você, porque quando você colocar com 2 meses, 3 meses, aquele material já começar a estragar, pronto, você acabou. Aí de o cliente liga pedindo uma assistência, o marceneiro some. O que vai acontecer? Perde mercado de novo, porque ele não tem uma pós-venda. Não vai receber uma indicação. Não dá assistência. E não existe marketing pior ou melhor do que o chamado marketing boca a boca. Exatamente. Esse é o marketing mais poderoso que tem. Tu faz uma para Dona Maria, que te indica para a irmã dela, para a sobrinha, para não sei quem. Agora deixa de entregar o móvel para Dona Maria, para te ver o que acontece. Isso que você falou faz toda
a diferença dentro da empresa, porque a indicação ela é muito importante e ela tem muito poder, porque você já vai para um atendimento que foi através de indicação com 50% da venda fechada. O restante vai depender apenas de você. Perfeito. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, amigo marceneiro, o maior recado de tudo é amadureça a gestão dentro da sua empresa. Isso só foi alguns pontos, a gente vai continuar amadurecendo, vai entrar outras situações aqui. Primeira coisa, planeje. Se você quer começar um negócio, planeje. Conseguiu fechar seu primeiro projeto, seu segundo projeto, sempre analise, faça que nem eu falei para você, como nós conversamos aqui, trocamos uma ideia. Planeje direitinho, veja o que você tem condições de entregar para o cliente, não prometa aquilo que você não consegue Não entregar. faça qualquer tipo de negócio. Não faça qualquer tipo de negócio, avalie o material que você está vendendo. Sinceramente, fique muito atento na hora de levar os catálogos para o seu cliente, porque tem muito material que ali é tão caro que as empresas não gostam de trazer para cá, para a região. Quando chega, se você for comprar, já vai passar de R$700 por conta do custo da logística. Então, avalie aquilo que você está vendendo, converse com o seu cliente. Essa questão da venda, que vai ser mais amadurecida para frente, é muito importante. Tá? Tenha conhecimento, conheça seu material, tire um pouco do tempo. Você está aqui na produção, você está fitando, ligue o seu celular, veja um vídeo, tá? Converse com pessoas que têm mais experiência. É muito importante o conhecimento. O conhecimento ele é fundamental para uma empresa ter uma boa gestão. Então, pessoal, agradecemos a toda a presença de vocês. Estamos aqui também agradecendo a presença da Silvana, que veio aqui compartilhar os conhecimentos com a gente. E fique ligado no próximo episódio. Continue com a gente e fique atento a tudo que vem por aí. Vem com a gente.